Se guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer. A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo EBD. Nós vamos estudar neste quarto trimestre, nós estamos dando início, melhor dizendo, nesse quarto trimestre, o livro de Gênesis, que traz por tema o começo de todas as coisas, estudos sobre os. E o comentarista desse quarto trimestre de 2015 é o pastor Claudionor de Andrade. E a nossa primeira lição traz por tema Gênesis, o livro da criação divina. O nosso texto áureo se encontra em Gênesis, no capítulo 1 e versículo 1, que nos diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Verdade prática: sem o livro de Gênesis, as grandes perguntas da vida estariam sem resposta. Nossa leitura bíblica em classe se encontra em Gênesis, capítulo 1, que vai do versículo 1 até o 10, versículo 14 e versículo 26. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite, e foi a tarde e a manhã o dia primeiro. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas. E fez Deus a expansão e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã o dia segundo. E disse Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus no lugar, e apareça a porção seca. E assim foi. E chamou Deus a porção seca terra, e ao ajuntamento das águas chamou mares. E viu Deus que era bom. 14. E disse Deus: haja luminares na expansão dos céus, para haver separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais e para tempos determinados, e para dias e anos. E disse Deus, versículo 26, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. O objetivo geral da nossa lição é apresentar um panorama geral do livro de Gênesis. O ponto central desta lição: o livro de Gênesis responde às grandes perguntas da vida. Quem criou o universo e de onde viemos? Pois bem, meus irmãos, nós vamos estudar nesse quarto trimestre o primeiro livro da Bíblia, Gênesis, conhecido como o princípio, a origem. Então nós vamos fazer uma breve introdução do livro de Gênesis que nós vamos estudar, alguns capítulos que nós vamos estudar, vamos ressaltar aqui, para que nós possamos fortalecer um pouco mais os nossos estudos, já que esta primeira aula é uma aula introdutória. Então nós vamos falar brevemente sobre esta lição,
que nós vamos estudar para que você, professor, você, professora, né, pesquise um pouco mais sobre Gênesis, né, e também estude mais sobre a história de Gênesis, né. E aqui também uma sugestão também para você, professor, professora, e você, aluno, para que você não fique perdido durante a sua aula, durante a sua apresentação da sua aula também, né? Que você leia o livro de Gênesis inteiro, quantas vezes for possível, para que você fique por dentro desse belíssimo livro, né, escrito por Moisés. Gênesis, o primeiro livro sagrado e o primeiro livro do Pentateuco, nós já falamos, né? Que no princípio lá ele fala, né, o significado da palavra do princípio. Os 70 deram o nome em grego de Gênesis, que significa origem. É por excelência o livro da introdução maravilhosa de toda a Bíblia. Então Gênesis é o início de tudo, né? Da Bíblia como toda, né? Trata do começo de todas as coisas, dos céus e da terra, das plantas e dos animais, do gênero humano e de todas as instituições humanas, e tipicamente a sementeira de toda a Bíblia, pois encontra-se doutrinas referentes a Deus, o homem, ao pecado e à salvação. Aqui há mais que 60 citações, meus irmãos, de Gênesis no Novo Testamento. Se queremos entender verdadeiramente a revelação de Deus, temos de iniciar nosso estudo no primeiro livro da Bíblia. O autor, nós já falamos, Moisés, né? Dispensa argumentos, né? Dispensa ou até, vamos dizer assim, críticas que realmente ele não foi escritor, ele foi escritor, né, foi o autor, né, do livro de Gênesis, né, e também incluindo o Pentateuco também, que foi de sua autoria. Moisés, em José, você encontra no capítulo 1, versículos 7 e 8, 2 Coríntios 25, 4, Mateus 19, 8, Evangelho de João, capítulo 5, 45, 46 e etc. Vários versículos você vai encontrar, em vários capítulos você vai encontrar, né, a autoria do livro, né, de Gênesis, né, ou o Pentateuco também, de Moisés. A chave, né, o princípio, né, o ponto principal aí, princípio, origens, nós podemos dividir aqui, né, princípio e origens. Pode dividir-se em duas partes: a origem do mundo e do gênero humano, capítulos 1 e 11, os patriarcas, do capítulo 12 a 50. Dentro da nossa revista fala também, então nós vamos só dar mais uma reforçada para você, professor, e para você, professora. O escritor inspirado dividiu a sua obra em 10 sessões. Então Moisés dividiu aqui em 10 sessões, iniciando pelo título O Livro das Gerações, ou por palavras equivalentes. O primeiro ponto aqui, origem do mundo e do gênero humano, que vai do capítulo 1 até o 11, né, que fala da origem do mundo e do gênero humano, capítulo 1 até o 11. O livro das gerações dos céus e da terra, 2 e 4, que une as duas narrativas da criação. O livro da geração de Sete, 5, 1, até a renovação em Noé. O livro das gerações de Noé, 6 e 9, seus filhos são os progenitores da nova raça. 4. O livro dos filhos de Noé, 10, primitivos e domínios. 5. O livro das gerações de Sem, 11 e 10, o primeiro passo na escolha de um povo. 6. O livro das gerações de Terá, pai de Abrão, 11 e 27, o segundo passo, o nascimento de Abrão. Aí temos o segundo tópico, os patriarcas, que vai do 12 até o 50, né? 7, o livro das gerações de Ismael, né? 25 e 12, a linha rejeitada que se deu depois ao povo dos árabes.
8, o livro das gerações de Isaac, 25, 19, a descendência escolhida. 9, o livro das de Esaú, 36, do 1 até o 9, a segunda linha rejeitada que se deu aos edomitas. 10, o livro das gerações de Jacó, 37, 2, Israel, né, que deu o nome depois de Israel, Jacó, doramente o povo de Deus. Então essa aqui é uma introdução breve, né, que nós estamos dando sobre o nosso estudo, sobre o que nós vamos estudar, né, nos capítulos do livro de Gênesis. No primeiro ponto de nossa lição, temos aqui tema, data, autoria e local. Então, o primeiro subtópico diz tema. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E o assunto central deste tema é a origem divina dos céus e da terra, da humanidade e do povo de Israel. A data, então, foi escrita no século XV, né, por volta de 1445 a 1405 a.C. Né? A autoria, nós já falamos de Moisés, aí também temos aqui, o comentarista coloca para nós Lucas 24, 44, Mateus 19, do 4 ao 6 e Lucas 11, 51. Local, provavelmente ele escreveu esse livro, né, rumo à terra prometida, isto é, entre o Egito e o deserto do Sinai, conforme em Êxodo, no capítulo 24 e 4. Objetivo, o subtópico 2, melhor dizendo, objetivo do Gênesis. Nós sabemos que todo o livro da Bíblia ela tem os objetivos bem definidos, e Gênesis tinha esse objetivo definido. Qual era o objetivo definido? Fortalecer a fé, primeiro ponto aqui, fortalecer a fé da geração do Êxodo. Por quê? Deus tinha prometido a Abrão a terra prometida. Aí quando nós voltamos um pouco para trás, para entender um pouco a história, por isso que você tem que ler, né? É prescindível que você leia o livro de Gênesis para que você entenda. José, quando traz Jacó e sua família, seus irmãos para o Egito, né? Ali se forma uma grande nação, né? Cresce essa nação. Aí Jacó já não existia mais, José já não existia mais, e cresce, se fortalece, né, em números, né, os hebreus, né, cresce a família de Israel, cresce muito. E o faraó, que era da época de José, já não estava vivo mais, né? Então, o que estava depois, que veio depois, melhor dizendo, não conhecia, jamais conhecia. Então fez o que? Fez com que o povo fosse escravizado. Nós conhecemos a história, né? Nós conhecemos a história. E sabemos que Moisés, nesse intervalo que ele escravizou, ele queria que todos os primogênitos hebreus, né, os filhos, né, do povo de Israel, fossem mortos. E se salvou Moisés. Moisés ficou ali, foi achado, né, pela filha de Faraó, né, e foi criado no palácio. Enfim, nós sabemos a história. Ficou 40 anos. Aí nesse tempo ele viu uma pessoa, um egípcio, melhor dizendo, maltratando um hebreu. Ele se doeu por isso, né, e matou o hebreu e fugiu para o deserto. No deserto ele ficou por 40 anos junto com Jetro, seu sogro, né, que era um pastor também de ovelhas, né, e nesse intervalo Deus fala com ele para que ele volte ao Egito, para que ele tire o povo de lá, daquele jugo, daquela opressão que o povo estava sendo oprimido, né, e que lembrasse eles da terra prometida, como prometeu Abraão. Então, isso era justamente o que? Fortalecer. Então, era um fortalecimento, né, para que, na fé da geração de Êxodo, né, na saída do Egito. Sobre o ponto 2 aqui, diz para nós, responder às grandes perguntas da vida. Aí o escritor aqui, o comentarista, melhor dizendo, ele fala de Paulo, né, em Atos dos Apóstolos 17, 19 a 31, né,
que ali tinha os epicureus, os estoicos, né, os filósofos, né, que iam entender a vida, né, da mitologia, a grega, enfim, todos aqueles. E aí Paulo passa e vê Deus, um Deus desconhecido. Paulo se incomoda com aquilo. Então Paulo fala, como, né, vocês falam Deus é conhecido, vocês são filho deles. Então Paulo fala de onde eles vieram, como eles foram formados, como eles vieram, quem foi Deus, Deus criou os céus e a terra, eles são filhos de Deus. Aí até ele fala que evangeliza ainda, né, este povo que até então não conhecia nada, né, não sabia nada de Deus, não conhecia nada de Deus. No tópico 3, o conteúdo do Gênesis. Nós falamos, né, dentro de nossa introdução, nós falamos dessa divisão, né, do livro de Gênesis. Mas vamos falar novamente para que possamos ter mais um pouco de clareza e firmeza dentro da nossa lição, porque como a lição é introdutória, é uma lição que não vai tomar muito tempo de você, professor, que vai dar aula no domingo. Aí ele fala aqui no livro de Gênesis, o conteúdo dele. Do capítulo 1 até o 11, né, temos a história primitiva. Né, ele fala que ocorreu que vai da criação ao recomeço da civilização. E do capítulo 12 até os 50, entramos em contato com o início da história de Israel, né, que fala dos patriarcas. Né. Aí temos aqui a criação, Gênesis 1, 2, né, a queda da degradação humana, teve essa queda da degradação humana em Gênesis 3 e 15, fala do dilúvio, que nós conhecemos também, sabemos muito bem a história do dilúvio, né, devido a essa degradação humana, e Deus se entristeceu de ter feito, né, o homem, né, então achou Noé para que fizesse uma arca, construísse uma arca, colocasse animais de cada espécie, né, queria inundar toda a terra. Né. O começo da civilização, aí passa do capítulo 11, dos capítulos 9 até o 11, né? Aí ele fala nós vamos estudar depois, muito interessante, dessa forma o grande noético, né, acaba por gerar nações, línguas e culturas diferentes. Nós vamos também estudar a respeito disso, né, a aplicação das línguas, das culturas do povo, da época, né, que foi o início de todas as coisas, o começo de todas as coisas. Aí fala da origem da nação de Israel, já no capítulo 12, né, que é o fim do livro, o autor sagrado diz a formação da nação de Israel. Aí conta a história do povo eleito de Gênesis, né? Aí tem início a Abrão e encerra-se com José. Né? Nós falamos um pouquinho aqui. E a conclusão da nossa lição de hoje. Veja como são contrastantes, quer dizer, o primeiro e último versículo de Gênesis. Na abertura do livro, um toque de indescritível alegria. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. E no último, uma nota de condolências. E morreu José da idade de 110 anos. Embalsamaram e o puseram num caixão do Egito. Gênesis 50, versículo 26. Apesar do luto que encerra em Gênesis, todos os judeus e gentios somos chamados a herdar a vida eterna. E foi o que o Senhor prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Gênesis 12, versículo 13. Essa promessa é disponibilizada aos que creem em Jesus e receberam o perdão de seus pecados. Irmãos, é uma lição que nós falamos brevemente, porque é uma lição introdutória. Então, uma lição que não entramos assim a fundo a respeito dos temas, mas nós vamos estudar cada tema, cada capítulo que foi separado, nós vamos estudar mais com abrangência, né, com um estudo mais específico, explicando para os irmãos, né, de cada capítulo que nós vamos estudar. E o livro de Gênesis é um livro fascinante, como eu já falei, é um livro interessante, um livro que nós estamos vendo e a gente vê nas igrejas que quase não é pregado muito, né? Pessoas também não falam muito de Gênesis, não falam muito, fala mais superficial, né? Nós vamos entender, nós vamos estudar profundamente esses estudos.
e esses estudo, melhor dizendo, sobre o livro de Gênesis. Isso vai ser maravilhoso. Esse quarto trimestre, o último trimestre de 2015 não podia ser diferente, né? Terminar o quarto trimestre com o início do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Pois bem, meus irmãos, você que me assiste, você que sempre me acompanha, você pode se inscrever em nosso canal. Vai passar para você, Professores em Cristo EBD. Se inscreva no nosso canal. No início da nossa chamada também nós temos o nosso Facebook, e você pode se inscrever também, né, no nosso Facebook, pedir aceitação de amizade. E nós vamos estudar, meu irmão, vamos começar a estudar o livro de Gênesis, a lição de número 2, que traz por tema a criação dos céus e da terra. Nós vamos já entrar dentro do livro de Gênesis. Nós vamos aprender, né, sobre a criação dos céus e da terra, na lição de número 2. E eu aguardo vocês. Meus irmãos, muito obrigado por você que me assiste, por você que sempre me acompanha. Hoje foi rápido, foi breve, como eu já falei, não precisou tomar muito tempo, né? Não vamos debater muito, porque nós queremos, na segunda lição agora, nós vamos começar a debater esse belíssimo livro. Eu aguardo vocês na próxima aula, né? E que no domingo você inicie esta belíssima lição de introdutória do livro de Gênesis, dizendo aos alunos que eles creiam na Bíblia, que eles acreditem o que está na Bíblia, né? Nossa única regra de fé, que não venha crer no que dizem por aí. Nós vamos falar sobre esses pontos também, mas não agora. Que não venham dizer por aí que somos descendência disso, somos descendência daquilo, que nós somos. Não. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Explique isso para o seu aluno. Vai vir muita pergunta. Se dedique, pesquise, estude, assista nossas aulas também, para que nós possamos colaborar com os irmãos. Amém? E que desde já nós agradecemos vocês. Os professores em Cristo agradecem aqueles que nos assistem. Muito obrigado. E que Deus abençoe todos os professores. E que no domingo a aula de vocês seja repleta do poder, da glória do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz, põe-me ferida.